Olá, eu sou Marcelo Pires, esse aqui é o Artificando e vamos continuar com as nossas dicas de Paris. Nesse vídeo nós vamos falar algumas dicas sobre Paris, mas pensando agora no maior artista de todos os tempos. Para quem? Pelo menos para mim ele é. Brincadeira. Não, ele é realmente o maior artista de todos os tempos, considerado pelo menos por muitas pessoas. Ele é o meu, como eu chamo sempre, o meu crush artístico. É o cara que eu acho realmente genial. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, que nós aqui no canal temos um vídeo, inclusive nesse momento é o vídeo mais assistido aqui do canal. Ele tem um vídeo onde eu conto toda a história da vida dele, inclusive nesse vídeo eu falo sobre o momento em que Vincent van Gogh esteve em Paris. Tá? Vincent van Gogh, que nasceu no dia 30 de março de 1853 e morreu no dia 29 de julho de 1890. Van Gogh, que pintou por apenas 10 anos e foi apenas nos seus 10 últimos anos de vida, tá? Ou seja, ele pinta de 1880 até 1890. Ele chega em Paris no ano de 1886 para poder conhecer quem eram os impressionistas e o que eles estavam fazendo e como ele podia, o que ele podia fazer para ser um impressionista. Para quem assistiu aquele vídeo ou para quem conhece a história do Van Gogh, Van Gogh tenta durante muito tempo, Van Gogh, vamos voltar do começo, Van Gogh era holandês, morou na Bélgica durante um tempo, e ele tenta durante um tempo pintar no estilo que estava sendo comercializado na França, no estilo que estava sendo comercializado em Paris, porque Van Gogh queria ganhar dinheiro, né? Ele não fazia arte só por amor, na verdade, nem era, nossa, caraca, meu sonho de vida era ser pintor, nem era isso, o sonho de vida dele era ser pastor. Então ele começa a pastor, sim, protestante. Mas volta lá naquele vídeo para poder entender, não vou falar sobre isso aqui agora. Mas Van Gogh, então, ele começa a pintar para ganhar dinheiro. E nisso, o irmão dele, que morava em Paris, Theo Van Gogh, morava em Paris e trabalhava como merchant, trabalhava numa empresa chamada Gauguin Company em Paris e vendendo exatamente obras de arte, e começa a indicar para ele, olha, aqui tá vendendo assim, aqui nós estamos vendendo dessa forma. E começava a dar dicas para eles, eles se correspondiam por carta, muitas cartas. E aí o Van Gogh começou a aprender com o irmão como fazer. Theo, que pagava para ele com todo o material, sustentava realmente o irmão financeiramente. Até que o Theo fala, cara, já que você não tá conseguindo entender pelas minhas cartas, vem morar comigo, mora aqui comigo em Paris, e aí você vai conhecer, eu te apresento os artistas aqui. E o Van Gogh vai em 1886 a Paris para morar com o irmão e fica lá durante 2 anos, de 86 até 88. E nesses 2 anos que Van Gogh fica em Paris, ele conhece Monet, ele conhece Degas, ele conhece Renoir, ele conhece o Manet, ele conhece Toulouse-Lautrec e conhece o seu grande amigo Paul Gauguin. Em Paris vai ser um período muito fértil da vida dele, artisticamente, onde as obras vão clarear, vão ganhar tons mais claros, o azul vai começar a dominar mais a pintura dele. Menos o preto, né, que era o que controlava muita arte do Van Gogh antes de Paris, era as cores de tons escuros. Agora em Paris vai vir sim os tons claros, o azul, o branco vão começar a dominar um pouco a pintura do Van Gogh, mas ainda assim o Van Gogh não vai conseguir pintar como os impressionistas, porque ele estava muito à frente do tempo dele, né? O Van Gogh estava muito além do que eram os impressionistas, por isso ele é conhecido como pós-impressionista, ok? Nisso, interessante, maravilhoso, o Van Gogh então conhece esses artistas, ele vai morar em Paris, na Rue Lepic, número 54, no bairro de Montmartre. Para quem conhece, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, eu estive lá no começo desse ano, na porta da casa dele, na Rue Lepic, número 54. Não dá pra gente visitar a casa que o Van Gogh morou,
infelizmente é impossível entrar na casa, infelizmente é impossível conhecer, porque hoje a Rue Lepic 54, ela é uma casa residencial, pessoas moram lá, então não se transformou num museu para que a gente possa visitar. É interessante não ao mesmo tempo, mas sim, é isso. Mas você consegue ir na porta da Rue Lepic 54 tirar foto. Como que eu chego na Rue Lepic 54, Marcelo? Você pode chegar por baixo, indo pelo metrô, mesmo descendo na estação de Anvers, ou descendo na estação de Abbesse, indo por baixo ali você consegue chegar na Rue Lepic. Rue Lepic, o 54, ele fica perto ali, quase do Café do Moulin, que é o Café da Amélie Poulain, perto do Moulin Rouge, perto do Moulin Rouge. Subindo a Rue Lepic, você vai passar pelo Moulin de la Galette, e você sigue subindo a Lepic, você chega na Sacré-Cœur. Mas eu faço sempre ao contrário, eu subo de funicular e desço a pé e aí passo pela Rue Lepic. Mas aí você pode voltar lá no vídeo, eu tenho um vídeo fazendo esse caminho, mostrando para vocês Montmartre. E Montmartre é um bairro da cidade de Paris que é importante artisticamente falando, porque é em Montmartre que os artistas, né, como Monet, Degas, Renoir, e Vincent van Gogh, eles pintavam muitas coisas. Existe um bar lá onde o Van Gogh esteve, pintou, fez seus desenhos. Existem cantos ali em Montmartre geniais e que o Van Gogh esteve por lá. Então é uma experiência maravilhosa passear um pouco por Montmartre. Maravilha. Mas agora, Marcelo, como é que eu faço, pelo amor de Deus, para ver as obras de arte do Van Gogh em Paris? Museu d'Orsay, tá? Museu d'Orsay é um museu que é fantástico. Temos um vídeo aqui, temos vários vídeos aqui, inclusive, que eu falo do d'Orsay, e tem um vídeo aqui, inclusive, que eu estou no d'Orsay e eu mostro todos os cantinhos do d'Orsay para vocês. Mas o d'Orsay é um museu que ele é dedicado para todos os artistas impressionistas e pós-impressionistas. Tá? Então, no andar superior do Museu d'Orsay existe a Galeria François Cachin. Essa galeria, François Cachin, é uma galeria onde tem não todas as obras, minto. Todas as obras já ia falar um pouco demais, mas tem mais ou menos 24 obras do Van Gogh dentro dessa galeria, no d'Orsay. Tá? Dentre dessas 24 obras, um dos quadros mais famosos dele, que é o quarto, né, que o Van Gogh dormia na cidade de Arles, que esse quarto é importantíssimo dentro da história do Van Gogh, e esse quadro está dentro do Museu d'Orsay. Tá? Existem outras também, como pinturas, autorretratos dele. Então existem pinturas fantásticas do Van Gogh dentro do Museu d'Orsay. Tá? Agora, esse vídeo aqui está sendo gravado no mês de maio de 2023. Tá? Então essa dica é para quem vai viajar a partir de agora, né? Então, entre os dias 3 de outubro de 2023 e o dia 4 de fevereiro de 2024, o Museu d'Orsay vai fazer uma exposição, tá? Que vai mostrar obras do Van Gogh numa cidade chamada Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise é a cidade em que o Van Gogh vai morar junto com Paul Gauguin, seu melhor amigo, após sair de Paris. Lembra que eu falei que ele fica 2 anos em Paris, e após esses 2 anos ele se muda para o Auvers-sur-Oise. Lá nessa cidade, ele vai pintar muita coisa, ele vai ser internado num hospital psiquiátrico, inclusive, e aí nesse hospital psiquiátrico ele vai pintar, acho que vai ser o período que ele mais vai pintar na vida dele, vai ser nesse período. Então, o Museu d'Orsay, ele vai fazer uma exposição que vai mostrar esse caminho do Van Gogh em Auvers-sur-Oise. Tá? Auvers-sur-Oise, inclusive, é a cidade onde ele hoje está enterrado.
tá? Mas já falaremos sobre ele, sobre essa cidade. Tá? Então, relembrando, a exposição vai acontecer dentro do Museu d'Orsay entre os dias 3 de outubro de 2023 e o dia 4 de fevereiro de 2024. Se você vai viajar para Paris dentro desse período, queria tanto estar lá. Mas se você vai para Paris dentro desse período, você pode dar um pulo lá para assistir. Para conhecer esses quadros maravilhosíssimos, tá? E em Paris também, desde o ano de 2019, existe uma exposição imersiva de Van Gogh, tá? Essa exposição imersiva que inclusive esteve no Rio de Janeiro, esteve no Rio de Janeiro, em 2 momentos diferentes. É uma exposição interessantíssima, de imersão mesmo, de imersão visual, imersão auditiva. Essa exposição está desde 2019 no Atelier des Lumières. É muito interessante você conhecer essa exposição, tá? Porque é uma exposição, esse Atelier des Lumières, ele foi inaugurado em 2018, mas a exposição do Van Gogh, ela começou em 2019, tá? O Atelier des Lumières, ele tem mais ou menos 15 mil metros quadrados, né? Então são 15 mil metros quadrados de um espaço fantástico de imersão com as obras do Van Gogh. E são 35 minutos de show, onde você vê as obras do Van Gogh sendo projetadas e ganhando movimento com a mistura de som, de música. É interessantíssimo, interessantíssimo de verdade. E para finalizar esse vídeo, em Paris a gente tem pouca coisa, né? Por exemplo, o Louvre não tem obras do Van Gogh, o L'Orangerie não tem obras, não existe um museu do Van Gogh em Paris. Então, esses são os pontos importantes de lugares que você vai ver as obras do Van Gogh na cidade de Paris, tá? Mas se você está em Paris, você pode fazer uma viagem rápida para a cidade de Auvers-sur-Oise. A cidade de Auvers-sur-Oise é uma cidade que fica mais ou menos a 1h30 de Paris. 1h30 que eu tô falando indo de transporte público, tá? Se você estiver lá de carro, alugar um carro, ou você estiver lá de carro, acho que você chega em Auvers-sur-Oise em 40 minutos, 1h no máximo. Mas de transporte público você chega em Auvers-sur-Oise em 1h30, 1h40 no máximo, tá? Você indo para Auvers-sur-Oise, você vai ver a cidade onde o Van Gogh passou os seus últimos anos de vida e a cidade onde ele hoje está enterrado, tá? Então lá você vai conhecer a famosa igreja da cidade que o Van Gogh pintou. Você vai ver a estalagem Ravoise, onde ele morou, num quartinho nessa cidade, né, nessa estalagem. E você pode conhecer o cemitério, e é interessante porque na rua você consegue fazer o caminho Van Gogh. Então, em todos os lugares onde o Van Gogh parou para pintar aquele lugar, existe o quadro, uma réplica do quadro ali, e virado exatamente na direção daquilo que o Van Gogh pintou. Então você olha para o quadro e você olha pro de verdade, né? É fantástico, vale super a pena. Mas, porém, contudo, todavia e entretanto, você precisa se organizar muito perfeitamente bem. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu conheço a partir de vídeo, né? Eu nunca fui a esse lugar, infelizmente, mas eu ainda irei, tá? Eu ainda irei. Você precisa, para ir lá, só entre os meses de abril e o mês de outubro, tá? Entre abril e outubro você consegue visitar vários desses lugares. Nos outros meses, porque aí é inverno, né, já tá mais frio, os lugares costumam ficar fechados, tá? Mas tudo bem, você pode, a cidade não fecha. O que fecha é um museu, o que fecha são as coisas, mas você pode ir lá fora desse período sem problema nenhum, tá? Mas para ter a experiência perfeita, você precisa ir entre abril e outubro, tá? Aí você chega, como é que você chega? Lembra que eu falei lá atrás, em vídeos lá atrás, sobre o Navigo Découverte?
perfeito, você consegue usar o Navigo Découverte para poder ir até esse lugar, tá? E aí você pega o RER A, tá? Na estação Châtelet-les-Halles, isso ainda dentro da cidade de Paris. Você vai descer na estação Cergy Prefecture. Desceu na estação Cergy Prefecture, você vai andar por 9 minutinhos em direção à Prefecture. Chegando lá, você vai pegar um ônibus chamado 95-07. Pegando esse ônibus, ele vai em direção ao Versoix. Você vai descer na Mairie, que é a prefeitura, na Mairie, na Mairie da cidade de Versoix. Mairie, inclusive, que foi um dos pontos que o Van Gogh pintou. O Van Gogh pintou a Mairie da cidade de Versoix. Maravilha? Gente, o Van Gogh foi um dos artistas mais interessantes que eu conheci na história do mundo, assim. Tudo bem, existem milhões de outros, mas eu realmente sou apaixonado pelo Van Gogh. E ele escreveu para um artista chamado Horace Mann-Levens, que é um artista inglês. Ele escreveu um textinho que tem tudo a ver com Paris. E ele fala o seguinte: Paris é Paris. Só há um Paris. E por mais dura que a vida aqui possa estar, e mesmo se ficasse ainda pior e mais dura, o ar francês mantém lúcido o espírito e faz-nos bem, infinitamente bem. Ele escreveu isso, não se tem muita certeza se foi setembro ou outubro, mas foi o ano de 1886. Ano, inclusive, o qual ele estava morando na cidade de Paris, tá? Galera, qualquer dúvida, qualquer ajuda com seu roteiro é só me gritar, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, de deixar seu like, de se inscrever de me seguir no Instagram. Eu tenho um canal também de videogames, de jogos de videogame, então se você curte videogame, você será muito bem-vindo. O nome do canal é Artificando Games, eu vou botar o link aqui no comentário. Então você segue lá, Artificando Games. Não se esquece de se inscrever aqui no Artificando e deixar seu like, comentar, ajudar esses dois canais a crescer. Fechou? Um forte abraço para vocês e até o próximo.